Então vamos falar um pouco sobre semiologia das glândulas salivares. Para abordar o diagnóstico das doenças que acometem as glândulas salivares, se faz importante nessa abordagem, na pesquisa diagnóstica das doenças que acometem as glândulas salivares, temos que ter um bom exame clínico. Então, quando a gente pensa em exame clínico, nós lembramos bem de fazermos uma anamnese estruturada, direcionada, e além disso, um exame físico é importante, seja ele extraoral ou intraoral. Então, por exemplo, inspeção do paciente é importante para se identificar, por exemplo, aumento de volume, assimetria facial, né? Exame também de palpação, por toda a mucosa da boca, soalho de boca, a parte da região de pescoço e região de face. Então, o exame clínico é extremamente importante, né? E manobras semiotécnicas, como a gente acabou de falar, como o exame de palpação, ele se torna extremamente importante, tá? Então, um bom exame clínico seguido de manobras semiotécnicas específicas, como a palpação bidigital, são ferramentas auxiliares para o diagnóstico das glândulas salivares, das doenças das glândulas salivares. Outra coisa que podemos lançar mão são os exames complementares. Então, para os exames complementares para diagnóstico das glândulas salivares, temos radiografias, aqui representada, entre elas oclusal, principalmente quando a gente pretende investigar glândulas salivares maiores, como sublingual e submandibular, por estarem contidas nessa área. Radiografias extraorais, a gente tem aqui alguns exemplos, como a PA de fáscio de crânio, oblíqua de mandíbula e a panorâmica. Então, essas são as principais radiografias que nós podemos utilizar como exame complementar no diagnóstico das glândulas salivares. Outro exame também interessante e muito solicitado é a ultrassonografia. Então, também é um exame de imagem que podemos lançar mão como exame complementar para o diagnóstico. Outro exame também utilizado é a cintilografia, que é um exame de imagem através de radiação, de marcação de radioisótopos. Então, a gente consegue ver, por exemplo, a atividade de secreção da glândula através da impregnação de um marcador de radioisótopo. Então, a gente consegue ver as glândulas marcadas, tanto na fase de repouso, como também na fase de sua maior amplitude de secreção. Então, a cintilografia é utilizada também como exame complementar quando a gente quer avaliar a atividade de excreção de saliva, por exemplo. Temos também um exame que no passado era bastante utilizado, então atualmente com recursos de exames de imagens que temos, esse exame praticamente ele ficou obsoleto, ficou em desuso, mas no passado era muito utilizado, que era a cialografia. Então era injetado um contraste no ducto das glândulas salivares, e esse ducto ele era todo permeado por esse contraste. Então conseguia-se perceber toda a arquitetura da glândula. Ultimamente é um exame que não é tão utilizado. Então, o radiologista injetava o contraste e depois fazia uma tomada radiográfica, lateral e anteroposterior. E daí a gente conseguia ver todo o sistema de ductos das glândulas salivares, toda a arquitetura do arcabouço do sistema de ductos da glândula salivar. Então, atualmente não é usado porque a gente consegue realizar uma boa avaliação da glândula com outros exames, que eu vou falar mais à frente. Temos também outro exame complementar diagnóstico, que é a PAAF, a punção aspirativa por agulha fina. Então, através da punção com agulha fina, usando esse dispositivo aqui, ó, que faz uma pressão negativa interessante,
Então a gente consegue aspirar o conteúdo do parênquima da glândula, colocar numa lâmina e depois avaliar as células que estão presentes ali naquela área que a gente está tentando investigar, seja um tumor de glândula ou a própria glândula, se tem alguma indicação, principalmente quando ela aumenta de volume, nós utilizamos o exame de BAF, que é a punção aspirativa por agulha fina, para realizar exames pontuais da glândula. E outros exames que a gente também pode lançar mão, que substitui a cialografia que eu acabei de falar, que é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética nuclear. Então, com esses exames a gente consegue perceber artefatos, cialolitos, né, cálculos salivares e alterações ductais importantes, né, fazendo com que o exame de cialografia seja não indicado muitas vezes, né? Outro exame que a gente pode também lançar a mão é a cialometria, que corresponde o exame que vai medir o fluxo de saliva, seja ele estimulado ou em repouso, e também podemos usar exames bioquímicos, enzimáticos e sorológicos para daí investigar alterações específicas da glândula salivar. Então, observem que nós temos uma série de exames que podemos usar como exame complementar para desfecho dos diagnósticos inerentes das doenças de glândulas salivares. Ok? Então, agora vamos ver as doenças de glândulas salivares, seus diagnósticos e tratamento. O primeiro grupo de doenças que nós temos que lembrar são as cialodenoses. As cialodenoses correspondem a alterações de volume assintomáticas. Corresponde a desordem não inflamatória, incomum, acometendo em sua maioria a glândula parótida. Os principais sinais e sintomas relacionados a alterações de volume sem sintomas, temos tumefação bilateral ou unilateral assintomática. Então, a gente tem um aumento de volume para essa glândula. Então, geralmente, ela pode ser bilateral ou unilateral. Então, fazer a inspeção extraoral desse paciente é importante. Avaliar a cialometria. Então, a gente vai perceber que o fluxo salivar vai ser normal ou vai ter um excesso. Com isso, contribuindo para a formação de cialorreia, é o aumento do fluxo de saliva, quer dizer cialorreia. E quando se utilizava a cialografia, que é aquele exame que a gente falou lá no início, tinha um sinal importante, um achado importante, onde se ia perceber um aspecto de árvore sem folhas. Então o sistema ductal ele era todo preenchido, entretanto o parênquima não é preenchido. Então tinha essa alteração específica no exame de radiografia da cialografia. Quais são as causas inerentes para essas cialodenoses? Então a gente tem 3 grandes grupos de causa. As endócrinas, que podem acontecer no diabetes mellitus tipo 1 ou 2, na gravidez e também no hipertireoidismo e acromegalia. Podemos ter também causas nutricionais, como desnutrição, anorexia, bulimia e alcoolismo. E também medicamentosas. Alguns pacientes que fazem uso principalmente de antihipertensivos e psicotrópicos. Já as cialodenites, eu vou ter alteração de volume com sintomas específicos, principalmente de dor e secreção purulenta, geralmente. Então, são processos inflamatórios crônicos ou agudos, ocasionados por doenças autoimunes ou ainda por bactérias e vírus. Então, as cialodenites, elas têm 3 etiologias. Pode ser viral, pode ser bacteriana e não infecciosa. Quais os principais sinais e sintomas? Edema e dor e diminuição da secreção salivar. Então, lá na cialometria, eu vou ter uma diminuição da secreção salivar.
que pode estar relacionado ou não com xerostomia. Porque vocês sabem, né, que xerostomia é a sensação de boca seca. Para eu identificar se essa xerostomia tem a ver com fluxo, de fato, né, eu tenho que realizar a cialometria. A cialometria revelando uma diminuição, geralmente 1 ml por minuto, é o índice de anormalidade. Abaixo disso, eu tenho a diminuição da secreção salivar. Então, o paciente tem uma hipossalivação. Então, a hipossalivação é a alteração de diminuição do fluxo, né, de secreção salivar, que não é a mesma coisa que xerostomia. Etiologia para essas cialodenites. Então, como eu tinha falado, viral, bacteriana, não infecciosa. Geralmente, quando acomete a glândula, ela pode ter duas fases. A primeira pode ser oriunda de uma infecção retrógrada, causada por um micro-organismo. E a secundária, repetidos quadros de inflamação aguda que levam a uma metaplasia da mucosa epitelial ductal, favorecendo, então, o fluxo, a diminuição do fluxo da glândula salivar. Então, o ducto ele fica mais com a luz menor, diminuída, por conta dessa metaplasia, favorecendo a não fluidez da saliva. E com isso ocasionando a presença de micro-organismos ali naquela área do parênquima da glândula ou do próprio ducto. As principais doenças virais relacionadas à cialodenite são a parotidite epidêmica, uma importante doença epidêmica, né? Agora com atualidade endêmica, né? Ela tem o seu controle e ela é causada pelo paramyxovírus, também chamado de cachumba. Geralmente os pacientes vão ter aumento da temperatura, hipertermia, cefaleia, mal-estar, anorexia e mialgia, dor no corpo. Quais são as glândulas mais acometidas? Geralmente a parótida é a mais acometida, seguida da submandibular e sublingual. Como complicação da parotidite epidêmica ou endêmica, né, nós temos alterações específicas de glândulas endócrinas sexuais, como, por exemplo, a região do testículo e do ovário. Então, parece que as glândulas sexuais secundárias, tanto no homem quanto na mulher, têm um tropismo para esse vírus. Né? Tanto que no passado se tratava como a cachumba, ou também chamado papeira. Geralmente se colocava um lenço na região da face e amarrava esse lenço na cabeça, porque achavam que prendia o vírus, né? Fazia com que aquela tumefação não descesse para a região mais inferior do corpo, né? A região de testículo e ovário. E eu lembro que eles orientavam que as crianças acometidas com cachumba e papeira, ou parotidite, não podia pular, porque diziam que a cachumba ia descer, né, que a papeira ou que a parotidite ia descer, mas na verdade ocorre um tropismo mesmo do vírus. Então, muitas vezes, quando os pacientes têm uma exacerbação da carga viral, pode ocorrer a migração do vírus para essa região específica do testículo, mas na área de epidídimo, por isso que a gente chama de epidídimo orquite, e no ovário oforite. E atualmente existe a profilaxia, que previne, né, as parotidites, que é a vacina tríplice viral. Já a bacteriana, ela é causada por 3 grandes grupos de bactérias, os Staphylococcus aureus, os Streptococcus e os Pneumococos. Mais acometido em idosos, porque muitas vezes eles têm instalado uma queixa, né, uma diminuição da lubrificação associado com xerostomia, né, por conta mesmo da idade, e esse sistema ductal ele não fica permeável, ou seja, eu não tenho sempre estímulo de saliva para a região da cavidade oral, tornando a cavidade oral mais seca, e também o sistema ductal.
contribuindo assim para a proliferação de micro-organismos como bactérias. A glândula mais acometida é a parótida, e muitas vezes o que é que vai acontecer? Principalmente no grupo de idosos. Ao passar do tempo, o sistema ductal ele fica atrésico, diminuído, o que a gente chama de cialectasia do ducto glandular, a diminuição da luz, favorecendo assim a não a permeabilidade, né, da região dos ductos com a saliva e com isso ocasionando um nicho para acúmulo de bactérias. Então, geralmente na ordenha, que é outra manobra semiotécnica que a gente tem que lançar mão, então bidigitalmente a gente faz a ordenha da glândula, principalmente nessa área de mucosa jugal, onde a gente tem aqui a papila parotídea, né? Mais ou menos a nível do primeiro e segundo molar superior. Então a gente tem a papila onde vai se abrir o ducto da glândula parótida. Então, a gente faz a ordenha para ver muitas vezes se tem secreção purulenta, porque geralmente está vinculado a cialodenites. E já a doença autoimune, ela vai ser configurada pela síndrome de Sjögren, na qual as células imunes atacam e destroem as glândulas exócrinas, que produzem principalmente lágrimas e salivas, mas também relacionadas às glândulas sudoríparas. Então, o paciente ele vai ter características gerais importantes. Vai estar vinculado para esse grupo de pacientes a importante tríade que vocês não podem esquecer, que é o olho seco, a pele seca e a boca seca. Então, os pacientes cursam com essas características gerais, essa tríade, a xerostomia, a xeroftalmia e a xerodermia. Outros órgãos podem estar afetados, como rins, pulmões, fígado, pâncreas, cérebro e vasos sanguíneos. Geralmente, na sua maioria, a síndrome surge aos 40 e 50 anos, sendo comuns em idades mais avançadas. Então, os pacientes mais idosos têm maior chance de terem a doença. Atinge mais mulheres que homens, na proporção de 9:1. Não existe uma etiologia determinada, né, conhecida. E, para alguns autores, existem duas formas. A primária, na primária, principalmente eu vou ter o quadro de síndrome seca, ou seja, nós vamos ter classicamente presente o quadro de xerostomia, xeroftalmia e xerodermia, apenas, que a gente chama de síndrome de Sjögren ou síndrome seca. Já a secundária, eu vou ter o quadro clássico de tríade presente, tríade xerostomia, xeroftalmia e xerodermia, associada a uma doença autoimune. Mais outra doença autoimune, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus e entre outras doenças. Esclerodermia. Então, o paciente, além de ter a característica inerente da síndrome de Sjögren propriamente dita, através da síndrome seca, ele pode ter outra doença autoimune. A gente tem que lembrar que pode ser o lúpus, eritematoso sistêmico, a esclerodermia e a artrite reumatoide. Então, a gente caracteriza como síndrome de Sjögren secundária quando tem outra doença imune associada. Então, quais seriam os critérios para a classificação da síndrome de Sjögren, né? Então, os principais critérios, que são critérios objetivos, que a gente tem que sempre pensar. Então, os critérios objetivos que a gente tem sempre que lembrar são 3. Histopatologia de glândula salivar menor. Então, é realizado biópsia de glândulas salivares menores da mucosa oral inferior labial. Então, essa área inferior da mucosa labial, geralmente a gente faz uma pequena incisão e coleta várias glândulas salivares menores para avaliação histopatológica. Então, geralmente existe um critério que o patologista usa de inflamação. Então, ele conta o número de linfócitos por um campo específico e daí ele pode determinar se
aquela inflamação presente ali naquelas glândulas que a gente remove durante a biópsia, elas são positivas para a síndrome de Sjögren. Então, ele conta o número de linfócitos no infiltrado inflamatório daquela área. Então, é o principal critério que a gente tem para a classificação da síndrome. O outro critério são testes oftalmológicos, que também são solicitados, que são dois, que é o teste de Schirmer e Rosa Bengala. Então, o oftalmologista, que é o profissional que faz esse teste, ele vai fazer para a gente, né? Se aquela glândula lacrimal ela tem uma perfusão de lágrima, então ele faz a medição através do teste de Schirmer, e ele também coloca um colírio específico, né, chamado Rosa Bengala, onde ele vai perceber se a mucosa ocular do paciente já tem ulceração. Então, ele faz essa investigação no olho dos pacientes, né? Então, esses seriam os dois principais testes. Corroborando com esses dois testes, que são critérios objetivos, nós temos o terceiro critério objetivo, que são os anticorpos ou a sorologia para a síndrome de Sjögren. Esses dois anticorpos aqui pesquisados no sangue, eles são específicos da síndrome de Sjögren. Os anticorpos chamados SSA ou anti-Rho e anti-SSB ou anti-LA. Então, eles são específicos. Então, se o paciente faz esses exames que eu acabei de falar, histopatológico, teste de Schirmer, Rosa Bengala e os anticorpos presentes no sangue, se ele tiver positivo dois desses exames, o médico reumatologista consegue dar o diagnóstico específico para a síndrome. Por isso que a gente configura essas três avaliações aqui, a histopatologia, o teste ocular, Schirmer e Rosa Bengala, e os anticorpos, como sendo critérios objetivos para a síndrome de Sjögren. Né? E os critérios alternativos que vão ser associativos para a síndrome. A gente tem que lembrar da tríade, né, dos sinais e sintomas relacionados à tríade. Olho seco, boca seca e pele seca. Né? Então, esses são os principais sinais e sintomas que o paciente pode relatar, mas eles devem ser confirmados através desses testes específicos que eu acabei de falar. Antigamente se fazia também a cialografia, ou seja, injetava o contraste no ducto da glândula salivar e fazia uma radiografia lateral ou anterior de face, né? E o que é que ia se vincular à imagem daquela tomada radiográfica na cialografia? Ia ter essa característica aqui. Eu ia ver pontos radiopacos puntiformes, o que dá uma característica, né, palavras-chave, chamadas de árvore carregada de frutas ou cerejeira em flor. Então, era a atribuição associativa para alteração específica da cialografia nos pacientes portadores de síndrome de Sjögren. Então, o que é que está acontecendo nesse sistema ductal? Na verdade, ocorre uma cialectasia puntiforme, favorecendo a calcificação do sistema secretor da glândula salivar, né? Promovido pela destruição dos ácidos presentes ali na glândula, né? A gente tem sempre que lembrar disso. Então, essa característica era muito evidente no passado através desse exame que era realizado. Por ser um exame difícil de realizar e porque os pacientes reclamam muito na realização do exame em si, aí atualmente ele praticamente não é usado. E por também, né, termos critérios já específicos aqui, ó. Aí esse exame não é tão utilizado. Ultimamente, a Sociedade de Reumatologia Americana e a da Europa, elas estudam a possibilidade de incluir os exames de imagem como ultrassonografia e também ressonância magnética nuclear como critérios também objetivos para a síndrome.
Mas atualmente os mais utilizados pelo consórcio americano são esses que eu acabei de falar para vocês. E aqui no Brasil a gente segue esse critério, né? Os critérios objetivos para diagnóstico, que é o histopatológico de glândula salivar menor, os testes oftalmológicos e a sorologia. Então, o tratamento para esses pacientes, né? Muitas vezes é paliativo, porque a doença não tem cura, e ela é progressiva, e muitas vezes o paciente tem que ser preparado. Então, a gente geralmente faz um tratamento paliativo local para que ele tenha um conforto. Né? Porque vocês, se tiverem contato com os pacientes de Sjögren, eles têm uma qualidade de vida muito ruim, porque muitas vezes eles não têm essa lubrificação natural das mucosas do corpo, da boca e do olho. Então, a hidratação da mucosa oral, no nosso caso, da odontologia, a prescrição de saliva artificial, são usados também estimulantes de secreção salivares, chicletes sem açúcar e cialogogos, que são medicamentos como a pilocarpina e a cevimelina, que elas ajudam a secreção das glândulas salivares serem estimuladas. Por conta da diminuição da saliva, os pacientes podem ter maior alteração para o aparecimento de doença fúngica, então candidíase, então isso tem que ser sempre monitorado. Controle de cáries também, né, manter uma boa higiene oral, escovação com escova macia e dentifrícios com flúor, por conta do aumento maior de chance de ter cárie por conta da ausência da saliva. Então, os pacientes têm o que a gente chama de cárie cervical. Então, naquela região cervical, na interface, né, no colo da coroa, entre a parte livre e a parte de inserção, ali no periodonto do dente, temos muitas vezes cárias associadas. Então, por isso que o paciente tem que ter muito cuidado por conta da ausência da saliva nesse meio, né? Favorecendo assim o aumento das bactérias cariogênicas. Evitar ambientes secos ou ventosos e usar umidificantes de ambiente, porque o paciente tem uma tendência maior a ressecamento. Não fumar e evitar o açúcar por conta da doença cárie que fica mais ativa. Como diagnóstico diferencial para essa condição, nós temos várias outras doenças, como doenças com infecção pelo HIV, citomegalovírus, fibrose cística, o diabetes, a sarcoidose, a cialolitíase e a má nutrição. Mas os sinais e sintomas aqui representados, para que vocês possam ver bem, a gente tem essa mucosa extremamente ressecada, com essa característica assim, pedregosa, despapilação, coloração avermelhada, que a gente lembra muito a cândida, né? Atrófica, quelite angular, candidíase atrófica e quelite angular, cáries, olha aqui as cáries cervicais, que eu acabei de falar, e as tumefações, né? O aumento de volume das glândulas salivares, né? Pela diminuição da secreção da saliva e a retenção dessa produção de saliva no interior do parênquima da glândula. Então, a gente tem essas tumefações como sinais e sintomas visuais para esses pacientes. Agora a gente começa a ver o grupo de doenças com etiologia desconhecida. Nelas a gente tem a cialometaplasia necrosante, que é uma doença inflamatória rara, que acomete mais comumente as glândulas salivares menores do palato. Então, a gente tem aqui essa úlcera com exposição óssea, que muitas vezes para essa entidade, né, chamada cialometaplasia necrosante ou cialometaplasia necrotizante aguda, ela vai lembrar muito algumas coisas. Como, por exemplo, a gente lembra aqui de uma forma mais exacerbada, né, aquela desordem potencialmente maligna que nós tratamos, né? Os fumantes empalatinos reversos. Porque por mais que tenha etiologia incerta, os pacientes fumantes são candidatos a terem alterações de ulceração, sem causa definida, caracterizando a cialometaplasia, né? O fumo faz
a destruição daquele ácido, né, promove a diminuição do fluxo salivar, promovendo essa necrose. Então, isso pode acontecer também. Outra causa que pode acontecer é quando a gente injeta muito anestésico nessa área do palato. Então, pode acometer, causar uma ulceração importante quando se infiltra demais anestésico nessa área. Né? Então, quando vocês estão treinando ou quando já fizeram, acho que já fizeram, né? Era cirurgia, acho que é quarto período, mas vocês estavam aí, tá? A gente estava na pandemia, acho que vocês não viram mais essa parte de técnica anestésica, mas vocês vão ver que uma das contraindicações do aumento de quantidade de anestésico, né, grande volume, para essa região do palato, porque pode causar essa cialometaplasia necrosante. Né? Então, não tem tratamento específico. Geralmente, a gente tenta tratar com um antibiótico local, fazendo curetagem. As cialolitíases, outro grupo, né, de doenças das glândulas salivares, como obstrução do sistema excretor de uma glândula salivar por elementos calcificados, denominados cialolitos ou cálculos, resultantes da estase salivar decorrente da atresia ou irregularidades dos ductos glandulares, que favorecem o alojamento de restos celulares, bacterianos, com posterior depósito de minerais. Então a gente tem aqui, ó, em loco, numa macroscopia, uma glândula salivar maior, onde eu tenho aqui, ó, a dissecção do sistema excretor e presença de um cialolito, de um acúmulo de alimentos associados com constituintes salivares, né? Os íons, cálcio, fósforo, que favorecem, né, a calcificação a longo prazo, por conta do depósito de minerais associados, né, com restos celulares e bacterianos, a longo prazo, favorece um acúmulo e a posterior calcificação desses elementos. Aí a gente tem a cialolitíase. Para diagnóstico, muitas vezes são achados radiográficos ou através do exame de palpação da região extraoral, intraoral da mucosa, principalmente soalho de boca e mucosa jugal, onde através da palpação eu consigo sentir uma tumefação endurecida na região do soalho. Aqui também, ó, a gente consegue ver. Então aqui é como diagnóstico auxiliar para esses casos, panorâmica ou oclusal de mandíbula. Então, nesse caso aqui específico, ó, vejam que ao longo do tempo, o paciente às vezes não tem sintomas associados, pode ter sintomas quando ocorre a obstrução total, nesse caso aqui o paciente não tinha aumento de volume e não sentia nada. Então, no exame de palpação do soalho de boca, a gente encontrou uma tumefação extensa no soalho de boca. Então, ao fazer a radiografia, percebemos essa imagem, né, radiopaca, que remete a uma calcificação, a um cialolito. Então, foi feita a cirurgia, remoção através da abertura do ducto, e encontramos a presença de um ducto quase com 4 centímetros em seu maior diâmetro. Aqui na panorâmica a gente consegue ver também, ó, nessa área aqui, o cialolito. Então, o tratamento é a remoção do cálculo. Aí vocês podem me perguntar, se o cálculo não tiver no sistema excretor e tiver no parênquima, aí muitas vezes tem que se remover a glândula. Aí o paciente tem que internar, ser avaliado pela cirurgia bucomaxilo e a glândula é removida. Já outra alteração, que é a mais comum dentre as doenças de glândula salivar, nós temos aqui a mais comum, que é o fenômeno de extravasamento ou retenção de muco, que são as mucoceles,
que é um termo utilizado para diagnóstico clínico de dois fenômenos que acomete as glândulas salivares menores. Então a gente consegue perceber que geralmente esse fenômeno é dado, né, numa área mais de trauma e acometem bastante o grupo de pacientes pediátricos. Para tratamento é a enucleação do fenômeno. Então, é realizada biópsia, remoção, incisão da mucosa, com divulsão das glândulas que foram traumatizadas e sua total remoção. Porque muitas vezes, como é um fenômeno de retenção e extravasamento, pode ter recidiva. Porque o paciente volta a morder, faz a bolha local e aí a gente consegue perceber que ela evolui. Aí muitos dentistas acompanham, mas a alteração pode recidivar, né? Por conta que pode ter a retenção do muco naquela área. Então, as glândulas da área, elas são removidas. Então, é muito comum nessa fórmula de cúpula translúcida localizada na mucosa do lábio inferior. E remete, associa bastante a trauma, né? Os pacientes geralmente ficam mordiscando essa área. E uma variante desse fenômeno de retenção e extravasamento do muco são as rânulas, que são fenômenos de retenção também, extravasamento de muco, que têm uma particularidade de serem encontradas no soalho de boca. Então, é uma tumefação que lembra esse também aspecto translúcido em ventre de rã. Então, a gente vai encontrar nessa área também. Aí acomete também, em sua maioria, as crianças, né, os pacientes pediátricos, acometem em sua maioria. E para os casos específicos também tem que se fazer enucleação. Geralmente, quando faz marsupialização, que é uma remoção parcial, né, fazendo com que o próprio organismo tente expulsar aquela área, a gente não tem tanto sucesso não. Mas quando a gente faz a incisão e remove a glândula com o problema, com a alteração, aí se consegue fazer um tratamento mais efetivo. Quando essa rânula atravessa o músculo milióide, que a gente consegue ver aqui através desse corte tomográfico frontal ou coronal e lateral. Então, quando essa rânula ultrapassa o músculo milióide, a gente chama a rânula de mergulhante. Então, essa rânula mergulhante ela pode ocasionar essa invasão do principal diafragma da cavidade oral, que é o músculo milióide, fazendo com que essa área fique tumefada. Aí pode até lembrar outros tumores do pescoço. Mas é uma Professor, variante da rânula. Oi, na cialolitise, não tem recidiva, não? pode ter. Como é que a gente faz essa pesquisa? Geralmente, os pacientes que têm recidiva de cialolitise, do cálculo da glândula salivar, a gente tem que perguntar para ele se ele urina bastante, se ele tem problema em urinar. Porque geralmente o paciente tem cálculo também renal. Então, ela pode ter recidiva sim. Então, esse paciente ele tem que ser encorajado a ter uma boa hidratação, porque muitas vezes eles não fazem boa hidratação, né? Eles não estimulam aquela saliva, geralmente, né? Aí, com isso, tem a propensão maior de ter a retenção desses minerais associados com restos, né? Do que tal celular, bacteriano ali na área. Então, geralmente, pode ter sim recidiva. Para alguns casos a gente pode encontrar sim. Lembrando que a cialolitíase, né, o cálculo salivar, ele é progressivo. Fica por algum tempo acumulando ali naquela área até se calcificar. Então, quando o paciente tem uma boa hidratação, um bom estímulo de saliva, aí a gente consegue eliminar esses cálculos ainda menores ou não tão calcificados. Mas pode ter sim recidiva. E aí a gente um termo-chave que a gente tem que perguntar se esse paciente é um candidato maior a ter a recidiva, é se ele também faz é, cálculo renal, se ele tem histórico, se ele urina pouco, né, e tal, ou se ele faz a hidratação também diminuída. Então tem uma interrelação e com certeza pode ter a recidiva sim. Ah, obrigada, professor. Já a parte de neoplasia das glândulas salivares, nós temos aqui os tumores benignos. Então, o principal tumor benigno é o adenoma pleomórfico.
ou também chamado tumor misto. É o tumor de glândula salivar mais comum, neoplasia benigna. A idade aproximada para sua ocorrência são os 45 anos, com leve prevalência do sexo feminino. Então, a gente tem aqui ó, essa tumefação, uma adenoma pleomórfica que acomete aqui a glândula submandibular. Então, exames complementares são realizados, ó, ultrassonografia, remoção cirúrgica e análise anatomopatológica. Para esse caso, a remoção com margem de segurança é o mais indicado, né, para não ter recidiva. Tendo essa boa terapêutica, né, a remoção do tumor totalmente, as recidivas vão ser muito diminuídas. Mas é um tumor relativamente fácil que tem cura total quando removido cirurgicamente. Então a gente tem aqui ó, uma fotografia de uma necrópsia de glândula salivar maior, mostrando aqui o tumor em situ, acometendo a glândula submandibular. Aqui a histopatologia, mostrando esses cordões, os ácidos com infiltração, infiltrado inflamatório, o sistema ductal obliterado pela neoplasia, a gente consegue perceber nessas imagens aqui. E o outro tumor importante, benigno também, é o tumor de Warthin, ou também denominado de cistadenoma papilífero linfomatoso. Então, é a segunda neoplasia benigna mais frequente das glândulas salivares e acomete quase que exclusivamente a parótida. Para esse caso específico, a gente tem parótida como principal sítio para essa neoplasia benigna e nós vamos ter esse padrão aqui específico. Ilhas separadas linfocitárias dos ácidos. Então é a principal característica que a gente vai ter. Vai ter um infiltrado linfocitário bem típico, formando ilhas. Então, a gente consegue perceber para diagnóstico específico do tumor de Warthin. A gente tem aqui em loco as ilhas de ácidos associada com um importante infiltrado de linfócitos. Aqui mostrando mais uma vez ó, o epitélio ductal, o ácido aqui presente e aqui ó, todo infiltrado linfocitário específico aqui, ó, muito linfócito. Então essa característica que marca bastante esse tipo de tumor, esse infiltrado linfocitário. O tratamento é a incisão cirúrgica, a remoção do tumor, da neoplasia, e quando removido com margem de segurança, as recidivas também são raras. Já as neoplasias malignas, a principal relacionada às glândulas salivares é o carcinoma mucoepidermoide. É o mais comum. Ele tem um crescimento lento, indolor, de consistência firme e endurecida. Ocorre em adultos com pico de incidência de 20 a 40 anos de idade. Então, olha, lembra uma coisa simples, né? Parece um mucocele, lembra? Inclusive, né? Então, muitas vezes, para diagnóstico diferencial dessas alterações, o exame anatomopatológico é o exame de eleição para esses casos, né? Então, biópsia seguida de análise anatomopatológica. Por ser um tumor pequeno e bem localizado, tem um prognóstico melhor quando comparado com outros tipos de tumores malignos na cavidade oral. Então, dependendo do tamanho dele, né? Geralmente é descoberto numa proporção pequena, né? De tamanho, a gente tem um prognóstico bem importante e melhor para os pacientes. Geralmente, o tratamento de escolha para esses tumores é a incisão cirúrgica. Esses tumores, geralmente, eles não fazem metástase. Então, isso é muito bom para os pacientes, né? Porque, geralmente, eles ficam mais na fase cirúrgica. Né? Não vão para realização de outras alterações, como de outros tratamentos, como químio, rádio, imunoterapia, né? Geralmente o tratamento de escolha é a incisão cirúrgica. Aí a gente tem aqui em loco também a massa tumoral de um importante tumor
maligno, que é o carcinoma mucoepidermoide. Então veja que ele tem essa parte muito de muco no interior. Aqui a histopatologia mostrando, ó, os ácidos com importante conteúdo de muco presente, né? Pleomorfismo, mitoses atípicas. A gente consegue perceber esse comportamento seromucoso para o tumor. E o outro tipo comum, esse já vai ter um componente mais grave, né? Que é o carcinoma adenoide cístico. Ele não tem um prognóstico favorável, é um tumor mais agressivo. No passado, ele era chamado de cilindroma, porque ele tem esse aspecto aqui ó, em forma de chuveiro, tem essas perfurações. Vejam que ele é diferente do cistadenoma papilífero, né? Ó. O cistadenoma ele tem um filtrado linfocitário. Ele já não tem tanto, ó. Ele já não tem mais mitoses, não tem aquela infiltração de inflamação. Né? Então a gente consegue ver aqui através da tomografia um tumor, a aclomete mais parótida, seguida de submandibular e glândulas salivares menores, tem um crescimento lento e natureza infiltrativa. Por conta dessa natureza infiltrativa é que o prognóstico para ele fica bem reservado. Clinicamente apresenta-se como um nódulo de consistência endurecida, que muitas vezes os pacientes deixam, né, por ter um crescimento lento, né, os pacientes deixam. Aqui mostrando esse padrão de aspecto de choveiro, ou também chamado cribiforme, o que lembra aquele nome antigo de cilindroma. Ele tem esse padrão cribiforme, ou aspecto de choveiro, na histopatologia. Para o cilindroma, como eu tinha falado, o tratamento ele já vai ser um pouco mais complicado, devido à sua natureza infiltrativa. Aí, geralmente, os pacientes são estadiados e, dependendo do grau de infiltração, diversos tratamentos são propostos. Né? Então, ele tem, sim, um prognóstico mais reservado quando comparado com o outro tumor mais incidente, maligno, que é o carcinoma mucoepidermoide. Eu não coloquei na aula, né? Porque ia ficar bem extensa, mas a gente também tem outro tumor que pode também ocasionar, que a gente tem visto com maior frequência atualmente, que é o adenocarcinoma polimorfo de baixo grau de malignidade. Atualmente os livros não colocam tanto isso, né? Geralmente colocam esses dois que eu acabei de falar, mas esse outro tumor, ele entra como terceiro mais incidente como tumor de glândula salivar.